é que havia duas partes distintas. Havia duas partes distintas aqui no altar, não é? No altar do sacrifício. Você vai ver que primeiro ele constrói a parte de cima, com as suas pontas aqui. Depois ele constrói a parte de baixo com as argolas e com a vara para ser carregado. E o que representa a parte de cima e o que representa a parte de baixo? E o que tem a ver o altar do sacrifício com a cruz? Tudo a ver. Tudo a ver. Veja só por que tudo a ver. Porque eu digo que tem tudo a ver. Olha, na tipologia, vamos entrar aqui para daqui a pouco a gente voltar aqui para o livro, para a revista. Veja só. Primeiro, a parte de cima era onde tinha as quatro pontas, e a gente vai chegar nela. Ela encaixava. Tá vendo essa abertura que eu deixei aqui? Tá vendo essa abertura que eu deixei aqui? Essa parte de cima aqui, ela encaixa na parte de baixo. E quando ela encaixa, aqui tem uma trava. Quando ela encaixa, aqui tem uma trava pela argola. Tá falhando todos os lápis aqui. Deixa eu tentar achar um lápis que funcione. Aqui tem uma trava que encaixa. E aqui tem uma trava que encaixa. Quando ele encaixar. Então o que é que acontece? O altar que tem as quatro pontas, ele precisa de quatro coisas que encaixem. E precisa manter as quatro pontas manchadas com sangue. E o que é que isso tem a ver com a cruz? Vamos lá? Vamos lá? Para a gente não ficar com a aula cansativa, eu dou essa interpretação e a gente volta para o livro, tá certo? Vamos lá? Veja só. O que tem a ver as quatro pontas que encaixa. O altar precisava se encaixar na base de apoio. E a base de apoio precisava ter as argolas para ser carregado. Profeticamente, vou dizer isso aqui, não tem isso por heresia, analise primeiro. Profeticamente, já estava escrito sobre o Simão Cirineu, de que a base precisaria da ajuda para levar o altar. Precisaria de alguém para carregá-lo para levar esse altar. A base aqui é Jesus Cristo. A base aqui é Jesus Cristo. O altar é a cruz. Quando é que o altar foi fincado, recebeu as travas sobre a base? Aqui na cruz do Calvário, aqui na cruz, precisou dessas quatro argolas, desses quatro pontos, para travar, para a cruz não soltar do seu corpo. Você lembra como foi? Vou dizer agora como foi para você. Está escrito, olha, as quatro pontas que o prendeu, as quatro pontas, é representada aqui o primeiro prego, aqui o segundo prego, aqui o terceiro prego, aqui além da placa, tinha a coroa de espinho. A coroa de espinho que era essencial na tipologia para prendê-lo sobre a cruz. Porque a coroa de espinho colocaram na cabeça dele como um sinal de humilhação. Mas que no reino dos céus eles estavam colocando a coroa, declarando que ele era rei dos reis e que ele era senhor do senhor. Ele é rei dos reis e ele é senhor dos senhores. E o que tem a ver as quatro travas dessa forma? Porque as quatro pontas do altar, havia quatro pontas nele, tinha que estar manchada com sangue. E quais eram as pontas que foram manchadas com sangue? Vamos lá? A primeira mão com o primeiro prego, a segunda mão com o segundo prego, os pés com o terceiro prego e a coroa de espinho que tirou sangue da sua cabeça, que representa a quarta ponta. Então, essa ligação, para que precisava das quatro argolas? Para levar o apoio. Quem levou de apoio com ele? O Simão Cirineu. Ajudou ele a levar aqui. O altar, tá aqui. Altar. Levou o altar com ele. Então, se levou o altar com ele, Simão Cirineu estava ajudando o apoio a levar, então a cruz traria um significado excelente
eterno para todo ser humano. Que significado é esse? Tá aqui, ó, tá aqui. Eu vou escrever entre o altar. Eu vou escrever entre o altar e a cruz. Tá aqui. 1 Reis, capítulo 1, versículo 50. 1 Reis, capítulo 1, versículo 50, vai mostrar a necessidade desse altar. Cardoso, vai mostrar a necessidade de que se esse altar não existisse, estávamos perdidos. Olha o que diz. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 50. Olha só o que diz. Porém, Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e pegou das pontas do altar. Sabe o que é isso? Adonias, irmã Fabíola, Deus abençoe. Adonias estava com medo de Salomão. Adonias estava com medo de Salomão. Ele achava que Salomão ia matar ele. Então o que é que ele fez? Ele correu para o altar, naquela época, no templo já. Acredito que no templo, se não falta memória, mas ele correu para o altar do sacrifício e segurou nas 4 pontas. Segurou ali das pontas do altar, havia 4 pontas. Segurou nas pontas. E alguém vai dizer, Salomão, ele está segurado na ponta do altar. E Salomão vai dizer para ele, se você for justo, nada te acontecerá. Tirem ele do altar e tragam ele. E Salomão não fez nada contra ele. Você nunca observou esse texto? Sabe o que isso significa? Naquela época, as 4 pontas do altar, a pessoa, quando ela cometia um pecado, ou quando ela era acusada de um pecado, ela corria para o lugar santo, agarrava na ponta do altar. E quando as pessoas vinham para matá-los apedrejado, ou de qualquer outra forma, para se cumprir olho por olho, dente por dentro, seja lá o que for, que era a lei de Italião, não é, que veio antes até mesmo da lei de Moisés, o que é que acontece? Segurando no altar, os anciões se reuniam, olha aí, isso aqui, os anciões se reuniam, e o que é que eles precisavam fazer? O que é que eles precisavam? A gente em breve vai lançar esse livro. Eu escrevi ele há mais de 12 anos atrás. Isso aqui que eu estou falando para você. Então o que é que acontece? Os anciões se reuniam e iam julgar a causa. Se ele fosse absorvido, mas ele podia soltar a ponta do altar e voltar para casa. Se ele fosse condenado, arrancavam ele da ponta do altar a pulso, porque o altar não inocentizava o culpado. Mas até o julgamento sair, ninguém podia fazer nada contra ele até o dia da sentença, ao finalizar o julgamento. Sabe o que isso representa? Todas as vezes que a gente peca, o salário do pecado é a morte. Todas as vezes que a gente peca, o diabo tem o direito de nos matar. Mas a gente corre e segura nas pontas do altar. A gente se esconde na ponta da sombra da cruz do Calvário. Oh, glória a Deus! A gente segura na ponta, nos pregos de Cristo, na coroa de espinho, no sangue que foi derramado. Segura na ponta do altar. E todas as vezes que o diabo vem, ele não pode nos matar. Sabe por quê? Porque ele tem que esperar o dia do julgamento. Ele não pode nos destruir, ele tem que aguardar o dia da sentença de Deus, o dia do julgamento de Deus. E até o julgamento sair, nós não podemos ser mortos, porque nós estamos segurando na ponta do altar da cruz de Cristo. Alar diose mia, clã diose mandarabal e calacia, téria, promanatui, clomanacia, Brebadacomenefandios mai, lardios emitri catalamurtia. Esse é o grande problema do diabo, que ele não entende. É que nós estamos segurando na ponta da cruz de Cristo. E todas as vezes que ele vem acusar nós segurando na ponta da cruz de Cristo, Adonias sabia disso. Adonias estava dizendo, Salomão não vai poder me matar enquanto eu estiver segurando na ponta do altar. Temos que saber disso. Nós não podemos, enquanto estivermos aqui na ponta do altar, estaremos como 1 Reis, capítulo 1, versículo 50.
Estaremos segurando na ponta da cruz de Cristo, e todas as vezes que a gente peca e o diabo quer nos matar, ele tem que aguardar o dia do julgamento do Senhor, o dia do juízo do Senhor, porque nós estamos guardados pela cruz, assegurados pela cruz, protegidos pela cruz. É por isso que alguém olha para mim, para você e não entende. É por isso que alguém olha para mim, para você e não aceita. Como é que pode? Pecador, cheio de falhas, cheio de defeitos, mas tem a presença de Deus. É porque só Deus pode nos julgar. É porque só Deus pode nos condenar. E enquanto isso nós estamos segurando na ponta do altar de Cristo, o diabo querendo matar, querendo apedrejar, e a gente dizendo tem que aguardar o julgamento, pois eu não solto, eu não largo o chifre, a ponta do altar, do sacrifício de Deus que foi feito através de Jesus Cristo, para que a gente mantenha a nossa vida em vida e tenhamos a oportunidade de lavado no sangue e de ser cheios do Espírito Santo.